você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, nós iremos ler alguns versículos. E, em seguida, Ruth, capítulo de número 4. Ruth, capítulo de número 1 e Ruth, capítulo de número 4. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 1, que assim está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Versículo 16, ainda do capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não instes para que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Capítulo de número 4, assim está escrito no verso 1. E Boaz subiu à porta, assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e lhe disse: ó fulano, venha cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e se assentou. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-lhe: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redima. Se não houveres de redimir, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que eu não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por sinal ou por testemunho em Israel. Versículo de número 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entre na sua casa como a Raquel, como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porte-se valorosamente em Eufrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor a lhe fez conceber,
e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. E tomou Noemi o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Obed, este é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Amém. Minhas amadas irmãs, que alegria estar nessa tarde aqui com vocês. Saímos dali do tão distante Jardim Ângela, aproximadamente 1h da tarde, para chegar aqui às 3h15, dando glória a Deus e aleluia, porque viemos somar juntamente com as irmãs. Que coisa linda ver a forma que Deus está trabalhando neste lugar. A minha gratidão, a minha amiga, irmã Silvânia, que mencionou nosso nome aqui, e eu louvo a Deus pela tua vida, mulher. O Senhor continue te abençoando por mencionar nosso nome, por ser essa amiga, por ser essa pessoa que és, toda a tua casa. E assim, a nossa amada irmã Cleide, que alegria lhe conhecer, mulher de Deus. A tua vida, ao pastor Domingos, o Senhor continue abençoando. Eu trago a saudação do nosso pastor Marco Almeida, a irmã Flávia, a todo este setor de trabalho. Agradeço a Deus pela vida da minha filha, Késia, que nos acompanha nessa tarde aqui. Nós estamos numa tarde marcada pelo Senhor, com uma temática maravilhosa: curadas para cuidar. Mediante há 20 anos ministrando a palavra do Senhor, nos últimos dias Ele começou a ministrar o meu coração para escrever. E eu particularmente, eu amo a história de Ruth, porque cada capítulo fala com a gente. Nós também passamos pelas mesmas adversidades e problemas que esta família passou. E quando eu fui escrever o tema do livro, alguém falou assim: Adriana, por que não curadas para curar? Eu falei: é mesmo, Jesus? Por que não curadas para curar? E o Espírito de Deus despejou a minha alma, que um ser humano não tem poder de curar ninguém, mas um ser humano, através do seu cuidado, o Senhor pode trazer cura. Vejamos, quando o teu filho adoece, você cura ele? Quando o teu esposo fica doente, você cura seu esposo? Não, você cuida. E através desse cuidado vem a cura. Curadas para cuidar nasceu debaixo de muita lágrima, de orações intensas, porque eu pedi ao Senhor: eu não quero um livro, com todo respeito às demais biografias, eu não quero um livro que seja mais um copia e cola. É claro que nesse livro aqui, Curadas para Cuidar, tem grandes nomes como de Charles Spurgeon, de Billy Graham, de homens que inspiraram a história, de mulheres que deixaram o seu legado. Mas eu pedi ao Senhor para cada capítulo, o Senhor viesse falar com cada leitor de uma forma toda especial. E aqui, minha gente, tem lições extraídas do livro de Ruth. O Senhor vai nos dar a graça para ministrar nessa tarde aqui, tá? O Senhor vai derramar o seu bálsamo como já foi ministrado. Será uma tarde de cura, porque aqui a gente vai aprender como nos comportarmos diante a crise. Aqui a gente vai aprender como lidar com pessoas invejosas. Ai, será que tem? Como a gente reage diante de uma pessoa ingrata. Curadas para curar, para cuidar, é um efeito cascata. Porque Deus cura Ruth, uma moabita. Ruth cuida de Noemi. Deus cura Noemi. E Noemi agora vai cuidar de uma criança.
E essa criança é uma descendência. Essa criança é uma genealogia. Porque de Obed vem Jessé. De Jessé vem Davi. E da linhagem de Davi, da tribo de Judá, veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Deus vai curar nesta tarde aqui em todos os âmbitos. Vai curar na vida financeira que nada nasce. Vai curar na vida espiritual. Vai trazer equilíbrio nas emoções. Vai curar fisicamente, porque eu dobrei os joelhos aqui, eu ouvi a voz do Senhor neste altar. Adriana, eu vou sarar madre, oh glória. Eu vou trazer à existência as coisas que não existem. Só quem veio ouvir orientação do céu, levanta a mão e diga eu, oh glória. Aqui trouxemos alguns exemplares de Curadas para Cuidar. Eu quero entregar esse aqui, a nossa querida irmã Cleide, aleluia. Quero passar em mãos um exemplar para a tua vida, mulher de Deus, com muito carinho, passar as tuas mãos aqui. Ai, dá para tirar um retrato? Cadê? Eu já aproveito aqui, a Silvânia também tem uns exemplares para ti, minha amiga. Ai, que chique, vamos tirar um retrato bem bonito. A gente vai ficar alta, magra e de olho verde. Glória. Deus abençoe minhas amadas. Aleluia. Pode ter certeza que eu vou entregar tudo que Jesus mandar. Tu vai voltar para casa diferente. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: você está linda como sempre. Vocês estão lindas. Oh glória. Nós estamos aqui, minhas amadas irmãs, diante do livro de Ruth, ou a história que ocorreu no período dos juízes. Preste bem atenção, porque a resposta que você veio buscar, o céu trará para a tua vida nessa tarde. Nós estamos aqui diante de um período muito difícil para Israel. É justamente após a morte do comandante, do líder Josué. As tribos tinham uma ordem: avançar, conquistar e expulsar os inimigos da terra. Mas ao invés disso, eles dominaram os inimigos e os sujeitaram a pagar tributo. As tribos domesticaram os inimigos. E na guerra, nós não domesticamos inimigos. Na guerra, o vencemos e os expulsamos e os derrotamos. Porém, este período que vai ocorrer, a história da família de Elimeleque, é um período onde Belém passa por uma crise econômica, crise financeira, crise de pão. Deus havia tocado mais uma vez no solo, assim como tocou na época de Abraão, e Abraão desceu para o Egito, assim como tocou na época de José, e Deus levou José ao Egito, para que o menino sonhador virasse um homem provedor. Então a crise chega mais uma vez para Israel, e a crise seria pedagógica. Deus queria ensinar lições a Israel. Então, quando nós mudamos a visão, muda a condição. Se nós olharmos para os problemas somente como dias maus, dificuldades, impossibilidades, a gente vai ter uma vida frustrada, uma vida decepcionada, uma vida amargurada. Mas quando muda a visão, muda a condição, a gente entende que a crise é campo fértil para Deus operar milagres extraordinários. A crise chegou em Belém. Os fornos de Belém não estão produzindo, porque não há semente germinando.
não há trigo crescendo. Israel empobreceu muito. E aqui a família de Elimeleque é afetada. Só que o que me chama a atenção é que cada um tem um posicionamento diante do mesmo problema. A família de Elimeleque olhou para a situação e diz: nós precisamos buscar oportunidade lá em Moabe. Porque é mais fácil diante do problema a gente fazer o quê? Fugir. Davi no Salmo 55 ele diz assim: quem me dera que eu tivesse asas de pomba, assim eu fugiria para o deserto. Porque se o inimigo fosse distante, eu aguentaria. Se fosse um inimigo declarado, eu suportaria. Mas era o amigo mais íntimo que estava comigo. Então entenda, na hora da crise, nós como seres humanos, o nosso impulso é o quê? Querer fugir, querer correr. Mas olha o conselho do céu: aonde o ferro vai, o ferrugem vai atrás. Problema não é para fugir, problema não é para correr, problema é para posicionar-se e confiar no Deus do céu que Ele vai mudar a situação. Vai. Só que a família de Elimeleque, a Noemi, os meninos Malom e Quilion, olharam para o problema e esqueceram de olhar para o Deus do céu. E Elimeleque toma uma decisão, e eu tenho para mim, porque se fosse diferente estaria escrito. Ele não orou. Não. Elimeleque não orou não, tá? Porque se ele tivesse orado, a decisão seria outra. A história na família seria outra. Ele tomou decisão pressionado pelo calor da circunstância. E nessa tarde, dá um toque de leve no ombro dessa irmã que está do teu lado. Diga: minha irmã, não durma não. Deixa eu te dar um conselho nessa tarde aqui. Decisões tomadas no calor da emoção vão gerar consequências irreparáveis. Elimeleque não orou, foi em busca de uma oportunidade lá em Moabe. O que Elimeleque queria? Porta aberta para cuidar da família. Elimeleque queria, aleluia, o pão. Mas o que é que a família de Ruth, ou melhor de Noemi, encontra? Morte. Elimeleque morreu. A Noemi vai começar a passar pela a dor do luto. Mas os meninos dizem: mãe, a gente vai casar. Eu, Malom, vou casar com Ruth. Quilion diz: eu não vou ficar para titinho não, eu vou me casar também. Eu estou gostando de uma moabita e o nome dela é Orfa. Os meninos casam. 10 anos estão quase completando em Moabe. E a morte mais uma vez ronda aquela família. E leva a vida de Malom. E leva a vida de Quilion. Noemi está desamparada. Noemi estava enfrentando a dor da crise. E a dor do luto. A dor da perda do marido e dos seus 2 filhos. Só que na crise nem todo mundo pega a rota de fuga. Graças a Deus. Na crise nem todo mundo vai embora. Juízes capítulo 6 diz que ficou um homem, ficou escondido debaixo de um lagar, mas ele enfrentou a crise, malhando trigo no lagar. Eita, meu Deus do céu! Fazendo o que era certo no lugar errado. Fazendo o que era certo no lugar de trabalhar com uva, ele estava trabalhando com trigo. Mas se Gideão vai para a eira, joeirar o trigo, os midianitas veriam o que ele estava fazendo e roubariam o seu trigo. Mas Gideão ficou escondido, ainda que seja escondida, mas se posicione para vencer este problema. Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Enquanto uma família foge do problema, Gideão fica trabalhando o seu trigo para salvar da mão dos midianitas.
E quando ele estava ali, debaixo do carvalho que estava em Ofra, apareceu o anjo do Senhor e disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: comigo? Ele é comigo? Então, cadê as maravilhas que pai e mãe contou para a gente que esse Deus operou no passado? Cadê as maravilhas que ele fez lá desde o Egito? E o anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel como se fosse um só homem. Eita glória! Gideão diz assim: como é que eu vou? Eu sou o menor, a família é a mais pobre, e eu não tenho expressão nenhuma. Mas o Senhor diz a ele: eu serei contigo, e tu livrarás a Israel. Oh glória! Eu serei contigo. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Por gentileza, você está compreendendo? Ah, mas a minha amiga me abandonou. Problema dela que te deixou nessa situação. Ah, mas a minha família não está me entendendo. Ah, mas eu estou me sentindo só. Mas se Deus é com você, você é maioria. Se Deus é contigo, Ele é maioria. Oh glória! Eu não consigo pregar com fundo. Aleluia! O Senhor é com você, levanta a tua cabeça. O Senhor é contigo, levanta a tua cabeça. Deus deu vitória a Gideão. Exército de 32 mil, reduzido para, aleluia, 10 mil homens. 22 mil foram embora ao ouvir o toque da voz de guerra. Covardes e medrosos vão embora. Aqui Deus não está dispensando ninguém. Aqui Deus não está descartando ninguém. Porque medroso, sentimento de medo, Deus sabe que é nas emoções. E Ele vai curar todo o espírito que tem afetado a tua vida. Vai pôr em retirada, você vai sair daqui curado. Porque esses 22 mil medrosos foram para onde? Montanha de Gileade, oh glória! E o que é que tem lá? Já foi dito aqui, só te lembrando: a bálsamo, a remédio. Eita, tem gente que não vai ficar com você, porque Deus vai fazer se retirar, mas não é te abandonando, é Deus tratando, é Deus curando, é Deus encorajando, porque lá na frente vai entrar na guerra contigo, mas não vai entrar com medo, vai entrar revestido, vai entrar forte, vai entrar com a força do Espírito de Deus. 22 mil voltam, 10 mil ficam. Agora é o teste das águas. Desce as águas e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, nem vem fazer campanha de oração, porque não vai dar certo. Nem coloca o nome, porque não vai funcionar. Eu quero gente para entrar na guerra dependendo de mim. Porque senão é muita gente dizendo: o meu braço fez, a minha voz que fez, a minha mão que agiu, e eu não dou a minha glória para ninguém. A glória é de Deus, a honra é para o Senhor, a adoração é a Ele. É muita gente, Gideão. Então eu quero que você preste atenção. Quem descer as águas, não baixar a guarda, não baixar a visão, mas pegar as águas com a mão e levar a boca e lamber como um cão, coloca aqui de lado, porque é esse que eu quero. Agora tu também fica de olho, porque vai ter gente que vai baixar a guarda, vai meter o rosto na água, porque não somente é para descer, é para vigiar. Porque tem gente que é uma benção, não tem? Tu conhece alguém assim? Ora, sobe monte, é da consagração, é do jejum, mas não vigia em nada. Na maior prova está falando besteira, no maior problema está falando o que não deve. E Deus não escolhe pessoas que somente ore e somente jejue, mas que também vigie, se posicione. Tem gente descendo, é só 300, mas Deus diz: é esses que eu conto, é esses que vai contigo. Prepara o maior sinal para eu entrar na
guerra, Deus. E eu imagino Deus dizendo: fica tranquilo, Gideão, eu vou te dar o maior arsenal de guerra, eu vou te dar armas de última geração. E quais são, Senhor? Cântaro. E quais são? Tocha. E quais são? Buzina. Mas isso é arma de guerra? É, porque as armas de um crente não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruição das fortalezas de Satanás. Pega na mão dessa mulher de Deus aí, levanta a mão dela no céu e diga: Deus vai te equipar, Deus vai te preparar, vai colocar a arma certa na tua mão. É um jejum, jejua, é oração, então ora, é dependência de Deus, então busca. Mas nessa guerra o Senhor vai trazer normalidade. Eita glória! Por que Deus manda levar tocha e buzina? Porque Deus sabia que no exército dos midianitas, só quem andava com cântaro, com tocha, com buzina, era o general. E quando o general quebrava o cântaro, levantava a tocha e tocava a buzina, o general estava convocando exército. Era uma arma simples na mão de 300, mas era a arma certa para colocar midianita para bater em retirada. Quando quebrou o cântaro, a tocha apareceu e tocou a buzina, e cântico de guerra, espada do Senhor e espada de Gideão. Os midianitas entenderam, são 300 generais convocando seus exércitos na terra. Era nada, era o Jeová Jireh, era o Jeová poderoso, descendo na guerra e usando 300 homens. Sabe o que eu quero lhe dizer aqui nesta tarde? É você mesma que Deus vai usar lá dentro da tua casa. É você mesma que Deus vai usar lá dentro da tua congregação. É você mesma que Deus vai usar lá no teu trabalho, na tua faculdade. Ah, mas eu sou tadinha de mim, tadinha nada. O Espírito de Deus habita dentro de você. A graça do Senhor é sobre a tua vida. Pronto. Chegou a boa notícia, correu rápido nas redes sociais. A voz de Deus vai buscar Noemi, lá em Moabe. A voz de Deus busca a gente nos lugares mais remotos. Tem um profeta com depressão dentro da caverna, querendo morrer. A voz de Deus vai buscar ele. Mas não vem no vento, não vem no fogo, não vem no terremoto. Vem na voz mansa e delicada. O que fazes aqui, Elias? Oh glória! A voz de Deus vai buscar Jó, que perdeu tudo, que está falido. A medicina desenganou Jó. Mas capítulo 38, olha a voz de Deus no meio do redemoinho. Deus conhece a estrutura de cada um. Eu imagino que a última coisa que Jó queria ver um redemoinho. Mas Deus se apresenta para Jó. E a voz de Deus busca Jó no meio do redemoinho. E diz assim: agora eu que vou te perguntar. E é você que vai me responder. Você me fez 38 perguntas, Jó. Agora eu vou te dar um questionário de 70 perguntas. E eu quero saber onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra. Eu quero saber onde você estava quando eu coloquei limite nas águas do oceano. Eu quero saber onde você estava quando eu criei o raio, os trovões, a chuva, as nuvens. Eu quero saber onde é que você estava quando no mundo eu criei os animais, os peixes nos oceanos. Me diz se você sabe. Jó diz assim: meu Deus, estava falando besteira. Estava falando do que eu não conhecia. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas a tua voz me buscou e me encontrou. Agora os meus olhos te veem, oh glória. Eita, que Deus vai estreitar relacionamento com a mulher aqui nessa terra. Deus vai estreitar relacionamento contigo. O Espírito de Deus brada nesta casa. Ele vai arrancar coração de pedra e vai colocar um coração de carne, quebrantado, contrito. A voz de Deus vai te chamar e não vai mais haver relutância. Vai haver uma mão como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu vou na força do teu Espírito, eu vou na tua graça. A voz de Deus buscou Noemi lá em Moabe. Quando ela ouviu dizer
que Deus visitou Belém trazendo pão, ela juntou as duas noras, Orfa e Ruth, família. E ela disse assim: minhas filhas, chegou a hora de eu voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para a minha terra, porque Deus visitou Belém trazendo pão. As três se abraçam, as três choram. Mas Noemi olha para elas e diz assim: vocês não estão compreendendo. Eu não tenho mais nada para proporcionar. Eu já estou velha. Vocês esperariam tanto tempo para que, se porventura eu me casasse e nessa idade gerar uma criança, para dar-vos por marido? Não, chega de sacrifício. Eu estou voltando para a minha terra. Eu estou voltando para o lugar que eu não deveria ter saído. Orfa é amiga de possibilidade. Se você está bem, ela está junto. Se tem banquete na tua casa, conta com ela. Se é para o passeio, monta o grupo que Orfa está junta. Mas chama para orar, para ver se vai. Chama para entrar na peleja contigo, para ver se apresenta-se. Porque só vai ficar com a gente até o fim. Pessoas que depois da nossa utilidade entenderam e aprenderam o real significado que a nossa vida tem. Orfa vai embora, Orfa vai deixar, Orfa vai virar as costas, Orfa não vai dar adeus, Orfa não vai te dar um abraço, Orfa não vai te beijar, Orfa simplesmente vai virar as costas e vai voltar. Mas eu glorifico a Jesus que nem todo mundo é igual a Orfa, aleluia. Ainda tem Ruth na terra, ainda tem gente, oh glória, que é fiel na sua amizade. A Noemi baixou a cabeça e diz: vai com ela também. A Ruth diz: agora não, minha sogra, eu vou ter que ter a oportunidade de falar. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora pisar, eu piso. Aonde a senhora chegar, eu chego. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, aleluia. Dói essas incisões? Dói, mas são necessárias. Tem gente com dependência emocional, carência de amizade. Só que Deus arranca Orfa, porque Orfa também. Lá em Belém tem restauração para ela também. Só que ela só olha para o momento que a Noemi está vivendo. E eu vim te dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus, este momento não define a tua história. Este momento não define a tua vida. Está difícil, está. Está com a porta fechada, está. O vendaval está batendo, está. O barco está açoitado em meio às ondas, está. Mas esse momento não define a tua história. Não vai acabar assim, não vai terminar assim. Está vindo novidade do céu para a tua vida. Está vindo novidade do céu para você, oh glória, aleluia. Orfa foi embora, ingrata. Só que a Ruth fica. E é quando Ruth se converte ao Deus de Israel, Deus cura Ruth. Ruth também passou por crise financeira. Ruth também chorou, sentiu a dor do luto. Mas quando ela se converte ao Deus de Israel, o Deus de Israel cura Ruth. E agora dá para Ruth uma missão. Eu te curei para você cuidar. Eu curei você para você cuidar da sua sogra. E qual é o cuidado de Ruth? Garantia da presença.
Ela diz: aonde a senhora for, eu vou, eu estarei. Garantia da presença, porque Ruth entende que não basta estar perto, tem que estar presente. Tem muita gente perto, mas não tem garantia de presença. É só o corpo, o pensamento está longe, a alma está longe, mas Ruth está garantindo: eu não vou só estar perto, eu vou ser presente na tua vida, minha sogra. A gente vai vencer essa batalha. Ruth dá garantia no cuidado com a sua presença. Elas vão voltar. 2 mulheres, uma senhora e uma jovem. Mulheres que atravessaram vales e montanhas para chegar até Belém. E quando chegam em Belém, a boa notícia já tinha se espalhado lá. A situação já tinha mudado lá. As coisas estavam voltando ao normal, oh glória. Porque elas retornam no período da cega, no período da colheita. Ou seja, mesmo na prova, mesmo na escassez, alguém ficou plantando semente, alguém ficou trabalhando com a terra. Alguém dizia: não vai ter crescimento, mas teve gente de fé que diz: eu vou pôr a mão no arado, eu vou trabalhar a terra, eu vou fazer sulcos na terra, vou jogar semente, porque aquele que nos chamou é maior e pode fazer a nossa semente crescer. Vai ter tempo de colheita. Alguém estava dizendo: mas é crise. Mas Boaz estava dizendo: mas o Deus de Israel é maior que a crise. Alguém estava dizendo: impossível nascer semente. E Boaz dizendo: eu não sei como é que vai ser, mas a mão de Deus está estendida sobre o meu campo e eu vou ter colheita no meio dessa crise. Oh glória. Continua plantando, vai nascer. Continua semeando, vai colher. Chegaram no período da cega, no período da colheita. Ruth cuida de Noemi com garantia de presença. Ruth cuida de Noemi com a sua força. O escritor de Provérbios, no capítulo 31, ele diz que a glória e a força são a vestimenta da mulher virtuosa. E se nós olharmos para a sociedade patriarcal, com a filosofia até o 5º século, com os grandes pensadores, Aristóteles, Sócrates, Platão, esses homens mais contribuíram com a sua filosofia para enclausular as mulheres. A sociedade patriarcal não via nenhum tipo de valor na mulher, nenhum tipo de força. Nós sabemos que era o mal investindo para trazer frustração para nós mulheres. Mas Jesus chegou para mudar a história. Oh glória! Elas vão voltar para Belém. Quando elas chegam em Belém, olha o que a cidade está dizendo. Não é esta Noemi? Noemi voltou. Mas que estranho. A Noemi saiu casada. A Noemi saiu com 2 filhos. E agora ela está voltando com roupa de viúva. E tem alguém do lado dela com a mesma vestimenta. Ei, Noemi, é você? Ela diz: não me chama de Noemi. A prova foi tão grande que eu engoli a água da amargura. Eu saí daqui cheia, mas vazia o Senhor está me fazendo voltar. Não me chama mais de Noemi, porque eu não sou agradável. Me chamem de Mara, eu estou amarga. Um ser humano amargo, misericórdia. Um ser humano amargo coloca o óculos do pessimismo e ele não enxerga mais possibilidade nenhuma. Noemi está voltando porque a voz de Deus chamou ela lá em Moabe. Mas ela vem amarga, ela vem com traumas, ela vem com dores, ela vem com o emocional abalado. Ela teve que sepultar o marido, o amor da sua vida.
Ela teve que sepultar 2 filhos que ela criou com tanto esforço. O que restou para ela? A ingratidão de uma nora que deixou ela no momento que ela mais precisava. E ela não consegue enxergar que nem todo mundo foi embora. Tem alguém curada do lado dela, que vai cuidar dela. Tem uma Ruth que abriu mão de tudo lá atrás e está dizendo: onde a senhora for, eu vou. Eu estou junto, a gente vai orar junto, a gente vai passar essa prova juntas. Deus vai nos dar vitória, Deus vai mudar a situação. Você não vai ficar dessa forma. Vem coisa boa de Deus aí. Deus vai virar a página da história. Não precisa ser amarga, não precisa ficar amargurada. Vomita essa amargura na tarde desse dia aqui e recebe a alegria do Espírito, recebe a graça do céu para prosseguir. Aleluia. Gente amarga é só misericórdia. Salomão escreveu que um coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre, emocional equilibrado. Agora a alma batida, o semblante é decaído. Aí você começa a detectar pessoas assim. Você chega na igreja cantando, uma prova terrível dentro de casa. Mas a alma que confia no Senhor, essa engordará. Ela vem adorando, eita glória. Não, ela não fica esperando acontecer dentro de 4 paredes. Já acontece lá dentro do quarto dela com a porta fechada e o céu aberto sobre a vida dela. Agora uma pessoa amargurada, até um WhatsApp que você manda, os emojis é tudo carinha de tristeza. Vamos para o chá, amiga, é o emoji da lagriminha no olho. Está triste, está abatida, está amargurada. Não beba a água da amargura em nome de Jesus. Você é uma potência na mão de Deus. Mas se a gente baixar a guarda, a gente também pode virar uma potência de amargura na mão do diabo. E Deus não nos chamou para ser instrumento de Satanás. Deus nos chamou para ser instrumento e agente de cura na mão do Deus Todo-Poderoso. Cumprimenta essa mulher que está do teu lado aí, dá um sorriso para ela e diga: minha amada paz do Senhor, que bom que você veio. Se tiver amargura hoje, vai sair. Se tiver tristeza hoje, vai sair. Se tiver alma batida hoje, a alma vai ser curada. A alegria do Senhor vai ser a tua força. Aleluia. Mas é compreensível uma pessoa se tornar amargurada. Ela não consegue enxergar a solução. E o que a gente faz com essas pessoas, irmã Adriana? Ignora. Remove do grupo. Não cumprimenta. Ela que lute para ser feliz? Não. Quem é curada aqui? Deixa eu ver. Olha aí. Quem é curada aqui nessa tarde? Oh glória. Quem é curada age diferente. Quem é curado, a pessoa amargurada está dizendo não tem jeito. Ela segura na mão e diz tem jeito sim. A gente vai para o círculo da oração, a gente vai orar, Deus vai dar vitória. Quem é amargurada diz o marido nunca vai ser salvo. Mas quem é curada diz vai ter salvação lá dentro da tua casa. Quem é amargurada diz não vai ter porta aberta. Mas quem é curada diz Deus trabalha com porta aberta, mas trabalha com porta fechada. O azeite multiplica com a porta fechada. Tem curada aqui nessa tarde? Tem. Você vai ser instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Vai. Rebia cantoremaia séria. Rebia cantoremaia sai. Anduica mandorebaia séria. Eu vejo a mão de Deus estendida nessa tarde aqui. Aonde tem. Eita, e a séria. Pega na mão dessa mulher e levanta a mão dela ao céu. Pega aí, levanta. Deus vai curar traumas do passado. Traumas de infância. O que fizeram com você lá atrás. E isso virou raiz de amargura. Mas o Jesus poderoso está aqui com bálsamo. Vai curar nessa tarde aqui. Hoje o Espírito vai se mover dentro de você. Essa amargura
Vai recebendo a presença dele aí. Vai recebendo a graça dele aí. Vai recebendo a cura dele aí. Eita, Jesus amado. Deus está te curando. Olha aí o Espírito de Deus em nosso meio. O Espírito do Senhor está presente nessa casa, tá? Não é só mais um chá com mulheres. É a presença de Deus trazendo divisor de águas na vida de mulheres nesta tarde aqui. Oh glória! Amargurada levanta da cama reclamando de tudo. Curada quando se levanta, coloca a melhor roupa, já penteia o cabelo, já se levanta, o inferno começa a estremecer. Porque diz assim, ela não anda, ela marcha. Já levantou a perigosa da cama, já levantou a mulher que é instrumento nas... Ai, orebia cantorema. Vai, as fortalezas de Satanás serão abaladas na tarde desse dia aqui, porque tudo que estava sendo impedido e travado, Jesus ordena, vai destravar, todo impedimento vai cair por terra. Está chegando um milagre na tua casa, está chegando um milagre na tua família, está chegando, orai onde quer. Eita! Ei! Deus curou Ruth para cuidar de Noemi. Ruth garante a presença. Ruth garante a provisão. Ela diz assim, sogra, fica em casa, porque eu vou trabalhar. E eu já li na lei do Deus de Israel. Órfão, estrangeiros e viúvas podem sair e pegar os que os segadores deixam cair no chão. E o campo que me der sorte, eu entro nele e trago provisão para dentro de casa. Só que crente não anda por sorte. Crente não anda jogando o joguinho do tigrinho. Crente não fica jogando bingo, mega sena, tirando a sorte grande, andando com galho de arruda na orelha, atrás de trevo de 4 folhas, colocando ferradura de atrás da porta. Se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça. Tem gente atrás da sorte, mas a vida do cristão não é regida por sorte. A vida do cristão é guiada pela mão do Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo. Mas a gente dá um desconto, né, pastora? Para a irmã Ruth. Irmã Ruth cresceu-se lá em Moabe, terra pagã, de tantos misticismos. A gente dá um desconto para a nossa irmã Ruth, né? A bichinha diz, o campo que me der sorte. Só que Deus está olhando para ela e dizendo, tu não é guiada por sorte. Tu não vai cair em qualquer campo. Não vai ser acidente de percurso. Eu vou na tua frente endireitando os caminhos tortos. Ruth cai no campo de Boaz. E do mesmo jeito que Deus levantou Ruth, curando ela para cuidar de Noemi, enquanto nós cuidamos de alguém, Deus levanta alguém para cuidar de nós. Não tem aquele hino, canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua família, canta que eu cuido do teu lar, faz a minha obra, que eu cuido de você. É desse jeitinho mesmo, tá? É dessa forma, você vai cuidando de alguém. É um abraço, é uma mensagem no WhatsApp, é um aperto de mão, é um sorriso. Você vai cuidando de alguém com as ferramentas que você tem na sua mão. Deus vai levantando alguém para cuidar de você, dentro da tua necessidade. Deus vai levantando alguém para cuidar. Quem é que Deus levanta? Boaz. Tu acha que Deus vai levantar? Vai levantar pessoas de expressão para mudar a história de pessoas que aqui estão. Boaz é dono do campo. Ruth chega, que nem diz lá na terra da minha avó, no Ceará,
Ruth chega pelas beiradas, pegando o que sobra, pegando o que resta. Ruth vai pegando o que a lei determina. O limite da lei é o que deixam cair ao chão. Só que ela está posicionada no lugar certo. Aí o dono do campo chega e diz: quem é esta moça? Alguém pode me passar o currículo dela? O líder dos segadores diz assim: essa daí, moabita. Essa daí voltou lá de Moabe. O Deus dela não tem nada a ver com o nosso. O Deus dela é Deus Quemos. Ela voltou com a Noemi. Está trabalhando até agora. Trabalha bem, isso aí é verdade. Trabalha muito. Parou só um minuto, mas já voltou a trabalhar. A mulher tem qualidade. Aí o dono do campo olha para Ruth. Oh, coisa gloriosa. E diz assim: minha filha, vem cá. Não vá escolher a outro lugar. Não saia daqui buscando provisão em outro campo. Ruth dá garantia de presença a Noemi, Ruth dá garantia de provisão, mas olha Deus levantando Boaz para dizer: aqui eu te dou garantia de proteção. Aqui eu dou garantia de proteção, aqui eu dou garantia de provisão. Quando você tiver sede, não precisa descer a fonte, já tem água no meu cântaro. Aqui não precisa ir requentar a comida lá no micro-ondas. Você vai comer o melhor do trigo, você vai comer o germe do trigo e não vai sentar na última cadeira, vai sentar aqui no lugar de honra, no lugar dos meus segadores. Ruth olha e diz: mas o que foi que eu fiz para o Senhor achar graça em mim? Ele diz: alguém falou bem de você, alguém já falou da tua forma de agir com a tua sogra, alguém já falou da tua atitude. Está entendendo? Tem fofoqueiro, tem gente que fala mal, tem invejoso, tem gente que aponta, tem gente que critica, mas ainda tem gente falando bem de você, ainda tem gente falando bem de nós. Aleluia. Eita glória. Tem alguém que fala bem de você, tá? E vai falar bem de você para a pessoa certa. Ruth vai comer o melhor na hora do almoço. Ai, minha gente, eu sou apaixonada pela história de Ruth. Porque Deus pega uma improvável, cura ela e faz o extraordinário. O Boaz deu ordem a ela e deu ordem para os segadores. Ruth tem em mente pegar o que deixam cair, a sobra. Só que o dono do campo falou: não vai levar pouca coisa para casa não, porque tem alguém com uma expectativa para ser preenchida. Ela vai levar 40 litros de cevada. E ainda é para pegar dos feixes, sabe? Dos feixes que vocês recolheram e ainda não ataram os molhos, é para tirar de lá e entregar na mão de Ruth. Porque Deus vai fazer muito mais do que você e eu temos pedido. Deus vai surpreender na terra. Você está achando que é coisa pequena? É a bênção de Deus, ela é graúda, é recalcada, é sacudida, é transbordante. Levanta a tua mão direita e recebe essa palavra. Aleluia. Tu está achando Jesus vai salvar, vai libertar, vai consagrar cooperadora, diácono, a presbítero, a pastor. Jesus vai fazer muito mais do que você tem pedido, porque Ele é poderoso para realizar o extraordinário. Aleluia. Ei, Ruth trabalhou o dia inteiro e vai voltar agora para a sogra que ela deixou em casa frustrada, cheia de dores, traumas. Só que o que ela ganhou lá no campo vai ser a boa notícia para Noemi. O que você vai levar na tarde desse dia para a tua casa vai revigorar as forças de quem ficou lá. Com quem você conversar, vai ter a boa palavra de Deus na tua boca. E vai restaurar vidas aonde você chegar.
Porque a Noemi está esperando a Ruth chegar com o quê? Resto. Não é nem na Tupperware, porque Tupperware é caro, né? É grife. É no potinho de sorvete, no potinho da margarina. É o que a Noemi está esperando que Ruth venha. Aí chega a Ruth. Chega a Ruth com a bênção recalcada. A Noemi, se tivesse sentada, já ia dar um pulo na cadeira. E ela diz assim: minha filha, pelo amor de Deus, que campo foi esse que tu foi, mulher? Que campo foi esse? Ela disse: sogra, a senhora não tem ideia. O dono do campo apareceu lá. Ele é um verdadeiro cavalheiro, sogra. Deu ordem no campo dele para que ninguém me tocasse, para que houvesse proteção. Ele deu ordem para os segadores trazer, aleluia, lá dos molhos, que ainda não foram fechados, feixes, até de lá da boa medida, ele deu ordem para entregar para mim. A senhora não sabe, na hora do almoço, eu achei que eu ia pegar o VR, ia comer lá no restaurante da esquina. Eu pensei que eu ia pegar minha marmitinha e esquentar no micro-ondas. Ele disse: não, aqui tem banquete. Aqui tem mesa preparada. Ai, olha, séria. Vai comer o de melhor. E sabe o que ele disse, sogra? Que eu vim me abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Aí Noemi falou: pelo amor de Deus, já conta logo o nome desse homem. Eu preciso saber quem é. Aí a Ruth diz assim: ele é um cavaleiro, ele é um homem gentil, ele é um provedor, ele tem mandado a bênção para nós. O seu nome é Boaz. Oh, glória! O teu milagre tem nome, a tua restituição tem nome, a tua vitória tem nome. Quando Ruth diz Boaz, quem estava amargurada, quem estava triste, quem estava frustrada, recebe a alegria do Senhor. Ela diz: você sabe quem é Boaz, minha filha? Ele não é só um cavaleiro. Ele não é só um grande empresário. Ele é o homem que vai poder remir, mudar a nossa história. Ai, onderemas. Ruth, com seu cuidado para com Noemi, traz a boa notícia para Noemi. E quem é grato é diferente. Porque Ruth trabalhou no campo até o último dia da colheita. E quando acabou a colheita, e agora? Acabou a provisão. Mas o Deus que Ruth confessou não é somente provisão, Ele é o provedor. Provisão acaba, o provedor permanece. Ribeiro de Querite seca, mas o provedor continua. Tem a casa da viúva. Seca o ribeiro, mas a mão de Deus está estendida para arrebentar manancial no meio do deserto. Acabou a provisão. Calma, tem um provedor. A Noemi foi curada. Tu quer saber em detalhe, tu compra o livro. É só R$40. Cartão, Pix, QR Code, tá? Para facilitar. A Noemi, quando é curada pelo cuidado de Ruth, ela se posiciona no capítulo 3. Noemi é uma mulher admirável. Noemi é uma fonte de sabedoria. Eu acho que foi o cabeçudo do Elimeleque que não ouviu ela. Porque tem marido que é dura serviço. Ele acha que vai arrancar um pedaço dele se ele ouvir a esposa que Deus lhe deu. A Noemi diz assim: minha filha, a alegria voltou a bater no coração. Voltei até a orar. Estou alegre. A amargura foi embora. E eu quero te dar conselhos. E tem um adágio popular que diz assim: quem não ouve conselho,
ouve, coitado. Noemi falou assim: esta noite, aqui eu finalizo para eu orar por vocês. Boaz estará limpando a cevada na eira. Quer conselho? Quero. Lava-te, unge-te, veste as tuas vestes, desce a eira e silêncio. Só abre a boca quando ele perguntar alguma coisa. Ruth diz: tudo o que a senhora disse, farei. Ruth foi tomar um banho. Meu esposo pastoreou uma igreja alguns anos atrás, que houve um problema de um casal, e nós fomos aconselhar esse casal, mas não teve jeito, a mulher irredutível, e o marido não aguentava mais, porque ela não tomava banho. E ele dizia: pastor, não dá. Ela diz: bem, mas no sábado, de 8 em 8 dias. Ela não abriu mão, foi embora de casa. Noemi está dizendo: Ruth, lava-te. Parece que é uma coisa simples, mas às vezes a gente entra numa rotina que a gente esquece de ficar perfumada como era namorada. Recebe o marido com cheiro de alho, com cheiro de cebola, com cheiro de coentro. Aí vocês lembram que isso deu tanta popularidade nas trevas, que o diabo inventou as mulheres frutas? Tinha melancia, mulher pera. O diabo, ele é estrategista, ele trabalha em cima da necessidade. Noemi disse: lava-te. Ruth estava trabalhando aonde? No campo, gente. Pegando em terra, pegando em planta, pegando em trigo. Ela falou: lava-te. Quer outra coisa? Unge-te. Passa o melhor unguento. Fica cheirosa. Quer outra coisa? Troca essa vestimenta aí. Essa vestimenta não é para você não, Ruth. Roupa de viúva não combina com culto de ação de graça e de vitória. Roupa de tristeza não combina com banquete de alegria que o céu está preparando. Troque essa vestimenta, lava-te, unge-te, veste das tuas vestes e desce. Aí eu acho que a Noemi pediu a coisa mais difícil para Ruth: silêncio. A gente ficar quieto é só um milagre de Jesus, né? Não é, minha irmã? Oh, Jesus, a gente gosta de conversar. A gente é tão alegre, né, minha irmã? Gosta de conversar de tudo. A gente gosta tanto que até no culto a gente conversa. Oh, meu Deus, ajuda nós a se comportar. Noemi falou: só abra a boca quando ele te perguntar. Você está entendendo o conselho de Deus para você na sua vida? Para você? Não conseguiu ainda porque está falando muito. Está reclamando muito. A mulher de Noé era uma anônima. Mas eu aprendo com a mulher de Noé. O Noé tem um projeto que Deus lhe deu. Imagine a cabeça de Noé. Só queria chegar em casa, sentar no sofá, ligar a televisão e colocar uma pantufinha no pé. Mas já pensou se a mulher de Noé fica: e aí, como é que vai ser? E aí, como é que a gente vai fazer? E aí, a faculdade dos meninos? E aí, as portas de emprego? E aí, a nova terra? E aí, como é que entra na arca? E aí, como é que vai pôr aquele monte de animal? Se ela fica no ouvido de Noé, não tinha salvação na casa dela. Mas eu aprendo uma coisa: o silêncio é melhor que 1000 palavras. A atitude de ficar em silêncio é melhor que ficar igual goteira, mulher rixosa, badalando no ouvido do marido. E Deus está dizendo: a vitória que você quer está no silêncio que você não respeita. Então fica um pouco mais contida. Quer falar alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho, abre a tua boca e fala para Deus, conversa com Deus, que Ele resolve, Ele faz tudo novo, Ele resolve a situação. Aleluia. Para eu fechar aqui, oh Jesus amado, pode falar, né, minhas irmãs? Eu vim de muito longe.
Foi muito tempo no trânsito, eu não posso voltar para casa com o que não é meu. Tem as faladeiras e tem as bravas. Aqui quem manda sou eu. O dinheiro é meu. Quem trabalhou sou eu. Tem as mulheres com o mesmo sentimento da mulher de Jó. Só é feliz se o marido estiver bem empregado. Só é feliz se o salário do marido for de uma multinacional. Quando toca no bolso, olha para ele e diz: amaldiçoa Deus e morre. Vocês dão risada, porque vocês são curadas. Porque tem marido que sofre com mulheres que amam a posição que o salário dele pode proporcionar. Porque a bonita não sabe ficar um dia sem fazer a unha. A bonita não sabe ficar um dia sem comprar um vestido. Para ela ter alegria e satisfação é só em coisa material. E eu vou lhe dizer, a alegria é na presença do Senhor. Felicidade, para eu ser feliz eu preciso ter uma casa boa, para eu ser feliz eu preciso ter um carro bom, para eu ser feliz as circunstâncias têm que ser favoráveis, para eu ser alegre é só entrar na presença de Deus. O marasmo vai embora, a tristeza vai embora, a alegria vem, o cântico vem. É mesmo, irmã Adriana? Eu aprendo com o Abacuque: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, não tem problema. Todavia eu adorarei ao Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ei, Ruth obedece o cuidado de Noemi através do conselho. Boaz, no outro dia, nas portas da cidade, chama os anciãos, relata a história, chama o outro remidor, fala para ele o que ele tem que fazer, mas quando diz que tem que comprar as terras da mão de Noemi e também da mão de Ruth, o outro remidor abdica do seu direito e Boaz se posiciona. Gente, Deus é especialista em fechar a história com chave de glória. Ai, irmã Adriana, não é com chave de ouro, não? Não. Chave de ouro é o nome de uma cachaça. É chave de glória. Deus é especialista em fechar, em mudar a história e transformar em glória. A mulher chegou com uma empregada, nem o nome no quadro de funcionário tinha. Chegou pegando o resto, a última da fila. Deus falou: vai ser a mulher do fazendeiro, vai ser a mulher do empresário. A mulher passou prova, cuidou de alguém que estava doente. Essa pessoa foi tratada, foi curada. Agora vai ter casamento para Ruth. E não é só casamento não, porque os anciãos liberam uma palavra de cura. Que esta mulher seja como Raquel e Leia, que essa mulher seja como, aleluia, Tamar, que deu filhos de Judá, Pérez, aquele que rompe, que na casa de Ruth venha romper tudo que venha estar parado, venha se abrir, venha romper. Que na casa de Ruth a sua descendência seja grande, que na casa de Ruth a bênção do Senhor seja contínua, que na casa de Ruth a bênção do Senhor venha trazer prosperidade, venha trazer paz, venha trazer crescimento, venha largar as fronteiras, venha ter salvação, venha ter libertação, venha ter porta aberta, venha ter presença de Deus, venha ter graça, venha ter cânticos espirituais, venha ter renovo, venha ter batismo, venha ter força, venha ter vigor, venha ter a presença. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Ei, que a tua casa seja abençoada. Não geramos filhos para o diabo zombar e escarnecer. Ruth vai gerar uma criança. Oh, glória. Quando Ruth ganha um menino, as vizinhas
não tem nem nome, é as vizinhas. Mas as fiéis, as intercessoras, as tanques de guerra que chegam junto. Diz assim: Noemi, você foi curada pelo cuidado de alguém. E quando a gente é curada, Deus transforma a gente, oh glória, em instrumento cirúrgico afiado na mão, aleluia, para ser manuseado pela mão dele. Ruth cuida de Noemi, que é curada pelo cuidado de Ruth. Agora Noemi está fazendo o quê? Ruth está cuidando de Noemi? É Noemi que está cuidando. O tempo de tratamento na tua vida está chegando ao fim. Porque Ele vai te curar. Para você cuidar de alguém que Ele vai enviar até você. Porque Ruth gera uma criança. A Noemi pega a criança no colo e as vizinhas dizem assim: mulher, essa tua nora é uma bênção. Esse negócio aí de nora e sogra que não se dão bem, isso é balela. Porque essa tua nora foi melhor para você do que 7 filhos. Podemos colocar o nome na criança, Noemi. Porque pela lei o nome do menino tem que se chamar Malom, doença, definhamento. Mas como é um tempo novo para a tua história, podemos colocar o nome do menino de Obed, servo, adorador. Ela diz: pode. E Noemi vai começar a cuidar de uma genealogia, oh glória. A Noemi vai cuidar de uma descendência. De Obed vem Jessé. Jessé tem 8 filhos e entre eles Davi, o pequeno pastor de ovelha, o insignificante aos olhos dos seus irmãos, mas aos olhos de Deus, escolhido pelo Senhor. Não importa como estão te vendo hoje. O mundo olhava para Sara e viu uma mulher estéril. Deus olhou para Sara e viu ela mãe de nações. Deus olhou para Gideão e Gideão se via pobre, pequeno e improvável. Deus viu um guerreiro, Deus viu alguém forte que Ele poderia usar. Não olhe para você e para suas limitações. Os olhares de Deus são diferentes, são diferentes, são diferentes. De Davi, eita glória, da tribo de Judá, está vindo poderoso, está vindo grande, está vindo forte, está vindo Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Remidor, o que muda a história. Fica de pé, por gentileza, para a gente orar. Você vai orar por alguém nessa tarde aqui, tá? Em 1 minuto eu oro e já passo. Você vai perguntar se a pessoa quer também, né? Pergunte aí com todo carinho, com toda educação. Eu lembrei de um lugar que eu fui pregar. E aí os líderes de lá falaram assim: irmã Adriana, teve uma irmã que veio aqui e falou assim: você vai olhar com toda educação para a pessoa que está do teu lado, com todo amor e com todo carinho, e vai dizer assim: Satanás. Eu falei: oxi. Ela completou a frase, Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa. Eu falei: ah, bom. Mas tu não vai chamar ninguém de Satanás, não. É tua amiga. Talvez é uma amizade que vá nascer hoje. Porque Deus usa quem menos a gente imagina. Deus levanta quem menos a gente espera. Então pergunte para essa pessoa que está do teu lado. Ore com ela. Eu posso segurar na tua mão, minha irmã, para a gente orar juntas? Eu quero orar com você. Vocês são uma bênção, minhas irmãs. Vocês são mulheres escolhidas, chamadas. Vocês foram escolhidas para serem perigosas.
cheias do Espírito Santo. Tu acha que chamar você de perigosa, isso é chavão de pregador? É não. Pedro era o quê? Pescador. Botava medo em quem? Nas trevas. Herodes falou, coloca ele na prisão de segurança máxima. Mas era só um pescador. Mas as trevas temiam o poder de Deus na vida de Pedro. As trevas começam a se dissipar quando você enxerga o valor e a grandeza do Deus que te chamou e do Deus que te escolheu. Se alguém pudesse voltar ao passado aqui e mudar a história lá atrás, você mudaria alguma coisa? Eu mudaria muita coisa. As minhas decisões seriam outras. O meu sim teria sido não. O meu não teria sido um sim. Mas não dá para a gente mudar nada lá atrás, mulheres de Deus. Mas a graça de Deus nos alcança nessa tarde. E nós temos o hoje pela graça. E hoje a gente pode agir diferente. Feche os seus olhos. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Querido Espírito Santo de Deus, eu quero louvar ao Senhor por essa tarde marcada pela Tua presença. Senhor, não é fácil a trajetória de cada uma de nós. Aqui tem mulheres que trazem no seu corpo cicatrizes, marcas de um passado dolorido, decisões erradas, amizades erradas, escolhas erradas. E essa mulher carrega um peso que não é dela mais. Essa mulher se cobra todo dia pelas decisões erradas. Mas pelo poder da Tua palavra, a unção que despedaça jugo possa descer sobre essa mulher e quebrar esse peso. Tirar esse fardo sobre os ombros dela. Faz de nós, meu Pai, instrumentos afiados em Tuas mãos. É verdade, meu Deus, tem gente que fere, tem gente que machuca, tem gente que nos causa dor, meu Pai. Mas que nessa tarde o bálsamo, a cura, a restauração, meu Deus, em todas as áreas da vida desta mulher. Essa mulher já foi um instrumento nas Suas mãos, mas o vento bateu tão forte, meu Pai, que a dúvida entrou no lugar da fé, o medo entrou no lugar da coragem, a incerteza assaltou a fé e a certeza foi embora. Mas nessa tarde, Espírito Santo, a bálsamo, a cura, traga equilíbrio emocional à vida desta mulher. Um dia essa mulher acorda tão feliz, outro dia ela acorda tão depressiva. Tem dia que ela não quer nem levantar da cama, tem dia que ela não quer nem mexer com nada. Ela levanta porque tem que ir, ela levanta porque ela tem que fazer. Espírito Santo, vem. Olha esse casamento que está por um fio, meu Pai. Restaura a confiança nesse casamento em nome de Jesus. Olha este filho, esta filha, meu Deus. Olha esta guerra, essa batalha travada. Destrava nessa tarde aqui. Eremandorebaçu. Traga normalidade, meu Pai. Para cada dia de vergonha na vida desta mulher, traga dupla honra, meu Deus.
Levanta a mão dessa mulher que você está segurando. Levanta. Levanta a mão dela. Porque Deus vai derramar algo extraordinário nesta tarde aqui. Eu me coloco de joelho perante o Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu preguei a tua palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Gera nesta mulher alegria.